Boa noite, Shalom, mais uma vez. Como você sabe, Jonathan, eu ainda tô um pouco como é que chama? Tossindo, né? Na última live que nós fizemos lá, estava tossindo bastante. A palavra Kabbalah, ela vem do hebraico lekabel, que significa receber, significa tradição, e é justamente essa tradição que eles vão dizer que foi passado desde o início, né? O próprio Adão, ele vem a ser o primeiro cabalista. Agora, como que a gente pode falar que ele foi o primeiro cabalista, Adão? Quando a gente fala de recebimento, né? E tem um livro que ele não está no cânon, e ele é muito interessante, faz parte desse livro aqui, ó. Apócrifos da Bíblia, certo? Ele vai falar do primeiro livro, né? De Adão e Eva. E você vai ver a luta que ele teve quando ele percebeu o nível de consciência do qual ele existia e do nível de consciência que ele se encontrava naquele momento. Só que ele vai lutar muito, vai lutar bastante para a aceitação, para o recebimento daquela nova realidade que ele passou a viver. E é um livro muito interessante, porque somente as pessoas que já leram alguma coisa sobre Kabbalah, eles podem entender isso que eu estou falando. Leia o livro, do primeiro, pode ler o primeiro que você já vai entender, só o primeiro você já vai entender, o primeiro livro de Adão e Eva, que você vai ver que ele demorou para aceitar, para receber o que havia acontecido com ele. Só então ele vai caminhar, né, de uma forma onde ele vai trabalhar e aceitar o que o Eterno falou para ele, que ia acontecer com ele. Durante todo esse período de Tikkun, que ele ia ter que passar por esse período de correção, e aí, novamente, ele ia retornar. Eu estou deixando a curiosidade para que vocês consigam ler esse livro. A tradição vai falar também que o anjo Raziel, ele ensinou Adão a Kabbalah, passou para ele, né? E depois disso aí, a gente já vai ver o próprio Noé, que se fala muito pouco a respeito dele, mas também vai tratar ele como um cabalista, de que ele recebeu algumas tradições, alguns mandamentos também. E quando a gente segue mais à frente, aí a gente já vai chegar em Abraão, né? Que é Abraham Avino. E aí já começa aquela questão dos escritos, né? Que seria o Sefer Yetzirah, né? O livro da formação, da criação. E não seria um livro tão extenso como a gente vê hoje, porque ele ainda não era livro, eram poucas palavras. E aí você sabe que no desdobramento, nas compilações de todas essas tradições, de todos os livros que irão surgir, a partir do próprio livro, que surge o livro de Raziel também com Adão, que não era um livro, era um anjo que passou o entendimento para ele, mas também depois disso vem o Sefer Yetzirah, que eu falei para você, que é atribuído a Abraham. Eu sei também que quando ele vai chegar lá no século XV, ou século XII, melhor dizendo, ele vai chegar lá com Moisés de Leão, ele vai ter essa compilação que eram poucas palavras, já vai ter um livro já imenso, né? Mas de que se trata esse livro Sefer Yetzirah? Ele vai tratar dos 32 caminhos, vai começar a falar dos 32 caminhos, que seriam as 22 letras do alfabeto, com as 10 emanações do Eterno na árvore Sefirot, os 32 caminhos. Então vai falar da emanação. E aí, depois disso aí, a gente vai ver que existe um outro período, né? Pulando de Abraão, a gente já pode ver que vai chegar em Moisés, né? Eu estou contando aqui o que a tradição ensina, certo? O que é que ela ensina? Que o próximo cabalista vai ser o próprio Moisés, que ele vai receber junto, que a gente chama de tradição oral, a escrita e a oral. Ele recebeu essa tradição, tá certo? Mais para frente, a gente vai ver o surgimento do Zohar, né? Tem a questão do Shimon Bar Yochai, né? Tem a questão do Shimon Bar Yochai, e que é século I, um discípulo de Akiva, um discípulo do Rabi Akiva, e ele atribuiu o Zohar a ele.
ele junto com alguns discípulos, ele vai fazer o Zohar, que seria comentário das parashot da Torá, né? Junto isso tem outros comentários, tem outras coisas também. Mas é interessante essa história, porque é um livro que aparece no primeiro século, né? Mas quando chega lá com Moisés de Leon, esse escrito vai reaparecer, e quando ele reaparece lá, ele fala que tem esse escrito original de Shimon Bar Yochai. Chega um homem muito rico, Jonathan, que quer comprar esse material. Quando ele chega para comprar o material, ele já aconteceu um período de tempo, nesse tempo ele chega a morrer, e a viúva dele chega a dizer assim: não, esses escritos aqui não eram escritos de Shimon Bar Yochai. Foi o meu marido que escreveu e atribuiu a Shimon Bar Yochai. Só que tem um porém. Gerson Scholem é um dos que também fala muito sobre esse assunto de Cabala. Está aqui o livro dele, Cabala e seus símbolos. O Gerson Scholem, ele vai tratar muito a respeito desse assunto, e obras posteriores do Moshe de Leon, que ele escreveu, e você vai ver que esse outro livro aqui também fala a respeito desse assunto, que outras obras que foram escritas por ele não chegam nem aos pés daquilo que seria o Zohar de Shimon Bar Yochai. Então, se talvez ele não tivesse escrito mais obra nenhuma, Jonathan, poderia ter passado isso despercebido. Mas como ele teve outros escritos, então já viu que houve muita diferença do Shimon Bar Yochai, que o autor do Zohar, para Moshe de Leon, ok? Não estou falando de Moshe Cordoveiro, que aí já é um cara que viveu no tempo de Isaac Luria, já é outro tempo. Então, tudo isso aconteceu. Então, continuando mais um pouquinho, que é para a gente chegar agora, já para levar para o finalmente dessa história, a gente vai ver a história do Rabino Isaac Luria, né? Que é um Askenazi, e que ele deu uma roupagem muito maior a todos esses ensinamentos que já haviam anteriormente. Inclusive, tem uma obra muito importante, que eu esqueci de falar, que é do século XII também, que é o Barri. O Barri vai falar também a respeito de um livro que fala a respeito de Kabbalah, o Barri. Então você vai ver que o Barri é um livro de difícil leitura. Por quê? Porque ele vai pegar muitos textos e não é de forma sistemática, mas também um outro livro que vai falar a respeito da Kabbalah. Onde é que está a Kabbalah? Ela está no Talmud, ela está na Mishnah, ela está na tradição judaica. Tá tudo misturado, tá tudo isso aí, tem Kabbalah. Eu não estou dizendo que o Talmud é um livro de Kabbalah, eu estou dizendo que contém Kabbalah, entendeu? Então, em toda a tradição judaica existe Kabbalah. E, com tudo isso, depois do Isaac Luria, você vai ver que o Haim Vital, que foi aquele seu discípulo, que trouxe muitos escritos a respeito dele, que ele não escreveu nada, Isaac Luria, mas o seu discípulo Haim Vital fez esse trabalho fabuloso, Eitz Haim, que é a árvore da vida, as emanações luminosas, que vai falar a respeito de todo o processo, né? E aí, posteriormente, já a gente vai ver que continua esses ensinamentos, esse estudo, com o Baal Hashulam, que é o Ashlag, né? O Ashlag, ele vai trazer a Hassidut, que é esses ensinos, para a gente de uma forma mais popular, de uma forma mais simples. Tem até um livro Cabala para estudante, que tem ali, que eu vou mostrar para você, sensacional. Então, e depois dele, então não houve mais aquela sucessão daqueles grandes mestres, e eles tiveram que esperar um pouquinho mais até que os rebes surgiram. Então, quando esse rebe surgiu, eu vou mostrar aqui, eu estou com o livro dele, esse rapaz aqui, ó, é o Likutei Amarim Tânia, pronto. Esse aqui já é o último, já é dos últimos agora para chegar até nós. Essa obra tem 200 anos apenas. 200 anos. É o Tânia, do Rabi Shneor Zalman de Liad. Então, esse aqui é que deu continuação a todo esse processo da Hassidut, que agora se transformou esse movimento em Rabad. Rabad, que vem das siglas Rohmah, Binah e Da'at. Então, Jonathan, para encerrar, tem outros que vieram de lá para cá, onde veio o cara do Kabbalah Center, tem outros que veio por Michael Lightman,
tem outros. Então tem várias vertentes daí para frente. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a Cabalá ainda hoje, ela é viva no meio do povo de Israel. Ela não morreu. Até hoje ela é viva. Não é uma coisa que não existe mais. É uma coisa que é estudada até os dias de hoje. Então eu passei assim por alto, por cima, os livros, as obras e os personagens que passaram esse período de Cabalá. Espero que tenha entendido, Jonathan, esse processo, começando com Adão e terminei agora com Shneuman Zalman de Liade, que seria o alter ego, né, da Rabad, que é um dos últimos agora que trouxe a Cabalá para nós. Inclusive a Bíblia da Hassidut, a Bíblia da Rabad é justamente o Tânia, são 7 volumes que falam a respeito de Cabalá. Então é um movimento muito bacana. Eu estou falando aqui da forma positiva, né? Porque houve coisas negativas, houve sim, mas eu estou falando aqui de coisas positivas dentro da Cabalá, que trouxeram até a gente, né? O que houve de negativo? Houve de negativo foi justamente aquele movimento messiânico, apocalíptico, exacerbado, no século XVII, XVI, XVII, do Shabatai, né, Tzvi, aquele camarada lá que se intitulou, né, pegou a Cabala e colocou o messianismo junto com a coisa apocalíptica e causou um problema muito grande, não é? Porque ele se intitulou como Machia e todos eles foram atrás dele. Depois ele se converteu ao muçulmano e senão ele morria, no caso, se ele não se convertesse. Mas aí sempre tem alguém que vai lá para contornar a situação e um dos seus seguidores disseram, não, ele teve que ir para lá porque ele abraçou a missão sobre os gentios, que lá está maior número de clipô, de clipás, e ele vai fazer com que levar essas clipás lá junto com os gentios. Então, até isso, Jonathan, houve aí alguém, um apoiador dele, para chegar lá e dizer que isso aí também fazia parte da missão do camarada do pseudo Machia. Então, houve problemas desse tipo? Houve sim. É tanto que eles tentaram abafar o máximo possível, né, com que usaram a Cabalá para essa veia messiânica e apocalíptica. Mas no princípio nunca foi assim, porque a Cabalá é uma revelação do Eterno para o homem, para a humanidade, a respeito das suas manifestações, das suas emanações. Então ela é uma ferramenta de conexão com o Eterno, se revelando para o homem. Então isso é interessante, ter essa conexão hoje, agora, do que esperar algo numa era messiânica, que seria numa plenitude maior? Pode ser? Sim, mas a questão é que misturaram também com a questão apocalíptica, e com isso tiraram a essência do que realmente os primeiros cabalistas queriam, que era se conectar com o Eterno através da Cabalá, como o Jonathan costuma dizer, né? Então eles usavam a Cabalá para se conectar com o Eterno, para conhecer através da Cabalá esses caminhos de conexão com ele. Então, o cabalista procurava essa conexão, por isso que tem as obras Masei HaBereshit, era obras da criação, e Masei HaMerkavá, que era justamente falando a respeito lá das carruagens, da Merkavá. E o que seria isso? As emanações do Eterno. Então, existe na Cabalá um estudo maravilhoso que a gente vai se aprofundando cada dia mais e vai querendo aprender mais ainda sobre os personagens, sobre a história, como surgiu e todo o seu desenvolvimento. Isso é importante, a gente está falando de uma forma teórica, porque também, Jonathan, existe a Cabalá Yunit e a Cabalá Massite, né? Existem os tipos de Cabalá, Yunit e Massite. Então, existe uma Cabalá mais filosófica, existe aquela Cabalá que o pessoal chama de Cabalá prática. Então, tudo isso aí, como você sabe, tem o lado bom e tem o lado mal, né? Vai depender da onde a pessoa vai usar. A energia vai canalizar para o bem ou para o mal. Mas a gente sabe que, no geral, a Cabalá ela tem feito bem a nação, o povo de Israel, senão ela já teria acabado, ela já teria sido extinta. E ela é viva até os nossos dias, até o dia de hoje. Shema Israel Adonai
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus,